o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos. Meus amigos, vamos ter neste sábado, agora dia 24, o último sábado letivo do nosso Instituto. Já que no dia 1º de dezembro, nós vamos ter o nosso encerramento do ano, né? Uma tradição no nosso Instituto. Então, neste sábado, nós estamos fechando o nosso ano, e fechando muito bem, porque o nosso companheiro Sérgio Aleixo, que é um estudioso, um pesquisador, né? Antigo professor lá do nosso Instituto, né? O Sérgio Aleixo, ele estará apresentando dentro da cadeira Religião Espírita, a religião do futuro, né? Realmente o Espiritismo é aquele futuro das religiões, né? Então como é que será essa religião do futuro? Então é sempre muito, muito, muito apoiado em Kardec que o nosso Sérgio Aleixo apresenta as suas considerações. Então, neste sábado, encerrando assim o trabalho letivo, né, porque no outro sábado vamos ter festa, né, um relatório, etc. Mas vamos ter o nosso querido companheiro Sérgio Aleixo às 3 horas da tarde, das 3 às 4h15. Às 4h15 nós temos um pequeno intervalo, em seguida nós retornamos para debater com o expositor, né, para discutir, para ampliar, para recusar, enfim. Como é muito dessa tribuna tão democrática, né, que nós herdamos do nosso querido Diorindo Amorim, que sempre manteve isso desde a origem do nosso Instituto. É muito aberto, é para estudos e pesquisas. Mas a atividade, apesar de ser o último momento, né, letivo do ano, começa de manhã. Às 9 horas, o nosso querido companheiro Silvio Cruz Portugal, entre 9 e meio-dia, estará fechando o trabalho do ano com as suas turmas de mediunidade e doutrina espírita, né, à disposição de todos os companheiros. E a metodologia muito própria, muito adequada para quem está se iniciando nesses conceitos. Isso é importante para nós. Isso ajuda as pessoas a acompanharem bem as atividades das aulas, né, do nosso Instituto. Ainda no sábado, de meio-dia a 1h30 da tarde, o nosso Altamiro Rocha estará trabalhando o Esperanto, né? Estão duas turmas, uma turma de iniciação, Esperanto Básico, e uma outra um pouco mais avançada, Esperanto Básico 2. O Altamiro é um estudioso do Esperanto, essa língua neutra internacional, que vem, por certo, para ajudar a humanidade a ser um pouco mais fraterna, um pouco mais respeitosa, um pouco mais generosa, né? O humanitarismo que Zamenhof colocou na base, né, do Esperanto, que é não só uma língua fácil, simples de aprender, mas também a filosofia do Esperanto é admirável e tem tudo a ver com aquilo que a doutrina espírita ensina. Por isso nós temos de ordinário chamar os 3 Es, né? O Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. E o nosso Instituto não foge disso, porque queremos ser muito fiéis a essa proposta fundamental. Como este sábado é o 4º sábado, a nossa vice-presidente, a Maria Amélia Serrano, ela vai continuar a apresentação do estudo da obra de André Luiz, Libertação, que é uma obra complexa, difícil. A Maria Amélia é uma doutora, né? Ela é uma formação muito, muito forte, feita no Instituto Militar de Engenharia. O doutorado dela é engenheira e ela trabalha com a parte de engenharia nuclear. Hoje em dia ela é uma profissional que atua na Eletrobras, né? Então, mas ela é uma estudiosa, é muito importante que ela apresente esse trabalho para nós. A nossa vice-presidente, obra Libertação, de 13h30 às 14h45, para a qual todos estão convidados. Nosso Instituto, como sempre, tem a nossa TV e SEB, está lançando para o mundo, para o Brasil, para o mundo, as nossas apresentações, nossos estudos, nossas pesquisas, né? Nós temos gente acessando o Instituto de muitos países do mundo. Isso para nós é muito gratificante, é muito relevante. Estamos cumprindo o nosso papel graças
sobretudo ao apoio do Marcelo e da Regina, que são voluntários, e que montaram a nossa TV ICEB, tendo o apoio do Carlos, que está sempre lá, trabalhando sobretudo a parte de som e de luz. Então é um trabalho muito bom, admirável, que os companheiros fazem, e eu quero mais uma vez aqui expressar a nossa profundíssima gratidão pelo voluntariado desses companheiros que colocam o seu conhecimento, sua técnica e o seu amor a serviço da divulgação daquilo que o nosso Instituto apresenta para o Brasil e para o mundo. E o nosso TV ICEB, ela está dentro, né, o www.tviceb.com, está dentro do portal do Instituto, que é www.portaliceb.org.br. Também estamos disponíveis pelos nossos e-mails, culturaespírita@oi.com.br e Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com. Nós, como sempre, estamos à disposição dos nossos companheiros ali na nossa sede, a Rua dos Invalidos 182, que é um espaço cedido pelos nossos irmãos do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, SERJ, né? E os nossos telefones disponíveis são esses: 2224-1060, 2224-0736. Estamos lá à disposição de todos os companheiros que podem nos acessar, podem perguntar, questionar. O nosso Instituto está se preparando, né, para novas etapas de crescimento. Logo, logo virá aí o final do ano. Nós vamos ter o nosso curso de férias, como sempre, agora em janeiro e fevereiro, né? E em março retomamos as nossas atividades. Também participamos agora, nesse mês de novembro, das reuniões do Conselho Federativo Nacional. O ICEB faz parte, como uma instituição especializada, faz parte do Conselho Federativo Nacional da FEB, onde são tomadas decisões muito relevantes e muito importantes, e nós estamos lá agradecidos pela oportunidade de trabalho. Então, meus irmãos, vamos ao nosso pequeno intervalo. Daqui a pouco a nossa querida Natasha McKenna estará aí encantando a todos. Até já, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. O momento musical do dia de hoje inicia com uma leitura de um texto, Carta de Clemente Romano aos Coríntios, traduzido do grego por Dom Paulo Evaristo, que faz parte do livro Paulo, um homem em Cristo, uma publicação da Federação Espírita Brasileira de autoria de Rui Kremer. Por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes carregado de cadeias, exilado, apedrejado, arauto no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. Ensinou ao mundo toda a justiça e chegou aos confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim, deixou o mundo e foi em busca do lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo de paciência. Queridos amigos ouvintes, este pequeno trecho nos passa bastante a mensagem que há tempos, há mais de 2000 anos, o Mestre Jesus veio nos ensinar. As grandes lições estão marcadas por toda a eternidade nos exemplos do Divino Mestre. Que nós saibamos como lidar diante das adversidades, das vicissitudes e das intempéries da vida cotidiana. Que a nossa tarefa é amar, perdoar sempre, tolerar, respeitar, compreender. E uma das coisas mais importantes que Jesus nos exorta é o perdão incondicional das ofensas. Jesus também deixa claro a necessidade de que é necessário perdoar para ser perdoado.
E é através dessas lições de Jesus que vamos aprender a começar, de fato, a vivenciar e a praticar o Evangelho. Que possamos aprender e apreender no íntimo e no âmago de nossos espíritos as verdadeiras intenções da verdadeira caridade. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando a cada um de vocês muita luz, muita paz e Jesus aos seus corações. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vocês acabaram de ouvir a nossa querida Natasha McKenna, como sempre, encantando a sensibilidade e o coração de todos vocês. E nesse momento vamos responder as perguntas que nos chegam, né? Hoje o nosso Dorício Mascetra, de Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro, pela internet. Aliás, as pessoas podem acessar pela internet à vontade, né? Ele nos manda aqui duas perguntas. A primeira: olha aí, Saruí, o que acontece com o espírito da pessoa que entra em coma? Você sabe que eu estou com uma tia que está em coma há 2 meses. E eu estive recentemente com um companheiro lá em Vitória, e a esposa dele está em coma há 7 meses. O que está acontecendo com o espírito desses nossos irmãos? Nós temos casos citados de pessoas que estão há anos em coma. Pessoas que estão há 5, 6, 8 anos em coma. Isso. Inclusive, isso aí gera uma outra questão, César. Na literatura mundial da medicina, eu diria você mesmo da ética e da moral, em que se postula a importância de desligar os aparelhos que mantêm a pessoa em estado de coma, porque isso representa um sofrimento, uma angústia, enfim, tudo isso aí seria, mas é uma outra história que a eutanásia, eutanásia, né? Boa morte, né? Eutanásia, mas o espiritismo não é favorável à eutanásia. Absolutamente.
Então, nós sempre entendemos que nada é por acaso. Então, existe uma razão, princípio, para esses estados de coma, de meses até de anos, né? Tem uma razão. Então, Dorício, a sua pergunta tem ramificações muito interessantes, mas eu poderia dizer a você que o estado de coma ele é caracterizado por uma grave alteração cerebral, com comprometimento das funções neurológicas normais e abolição dos reflexos superficiais ou então dos reflexos profundos, né, levando a uma interrupção temporária ou definitiva da capacidade do indivíduo se comunicar com o meio exterior. Isso daí, do ponto de vista médico, do ponto de vista, como a gente pode citar, é então uma incapacidade do indivíduo se comunicar com o meio exterior. Dentro da ótica do espiritismo, se for um espírito desenvolvido, ele poderá desprender-se do corpo por alguns momentos e mesmo entrever e compreender o que se passa com ele. Mas se for um indivíduo atrelado ainda ao lado material da vida de uma maneira muito efetiva, né, sem nenhuma noção da dimensão espiritual e da sua condição de espírito imortal, ele vai sofrer todas as fases do processo, permanecendo preso do corpo físico. Em alguns casos, o espírito ele também fica em estado torporoso, quer dizer, em torpor, né? Experimentando as mesmas sensações do coma. Então, meu prezado Dorício, o que acontece é que o coma, a gente pode ter várias visões. Os ateus, os materialistas, os agnósticos, eles vão olhar simplesmente aquele estado da incomunicabilidade do corpo do indivíduo para com o meio exterior. Agora, do ponto de vista de nós outros espíritas, ou os outros espiritualistas, nós vamos entender que, na verdade, há aí uma espécie de uma quebra temporária, uma quebra desta relação corpo e espírito, mas não um desligamento. Aí tem várias funções. Eu posso citar a você um fato muito interessante que uma ocasião eu li numa revista espírita que, se não me falha a memória, era a Revista Internacional do Espiritismo. Isso já faz muitos anos. Era exatamente a história de um espírito que ele, durante anos, ele manteve uma pessoa encarcerada em cárcere privado e doméstico por puro e exclusivo senso de vingança e de ciúme. Então, o que ele fez? Ele da sua vontade, ele impediu que uma pessoa conscientemente pudesse ter uma comunicabilidade com o meio exterior. Então foi uma pessoa que foi definhando, não tinha sol, só tinha alimentação, sofreu, e durante anos, até que um determinado tempo, lá depois de alguns anos, a pessoa veio a falecer, veio a desencarnar. Esse indivíduo que promoveu essa situação, depois ele desencarnou e passou pelo processo todo espiritual de revisão das suas coisas. Ele voltou a encarnar e, num determinado momento da sua vida, já com seus 50 e poucos anos, ele sofreu um acidente e esse acidente provocou um estado comatoso. Ele entrou em coma e ficou assim durante 3 ou 4 anos. Depois, dali ele desencarnou. E esse período em que ele ficou em estado de coma foi um período extremamente difícil para ele como espírito, porque ele passou por sensações terríveis. Você imaginou a angústia do espírito estar vendo as pessoas queridas, os seus familiares ao seu redor, e ele querendo se comunicar, querendo dizer que ele estava ali, e só ouvindo e só percebendo, e depois os comentários dolorosos das pessoas, sem chegar a uma conclusão, sofrendo com aquilo tudo. E ele passou então ele experimentou na sua própria sensibilidade aquilo que ele provocou numa outra pessoa, numa encarnação anterior. Então, muitas vezes, esse processo do coma, ele tem a finalidade de resgate, né? A pessoa tem que passar por aquilo, tem que ser resgatada naquilo,
Então, é isso que acontece com o espírito da pessoa que entra em coma. É um processo de desligamento dele também. E tem a ver também com a questão até educativa do espírito, né? Ele não estaria de graça, né? Por acaso, há uma razão para isso, né? Aquela sensação dos sentidos físicos tem a ver com essas dificuldades naturais que o espírito tem que passar para o seu crescimento, seu resgate, etc. Sim. Muito bem. Agora ele volta para a TVP. Nosso companheiro pergunta, o Dorício, qual é a opinião da doutrina de Kardec sobre a teoria de vidas passadas? Bom, isso aí é um outro ponto também, que é muito complicado de se trabalhar e de se explicar do ponto de vista do espiritismo, né? Eu tenho, por exemplo, uma entrevista do Chico Xavier, outro dia mesmo eu estava lendo sobre isso, em que ele, não é que ele condena, mas ele não dá o seu aval, não aprova muito a ideia da terapia de vidas passadas, exatamente porque ele parte do princípio que, se fosse para lembrar, não haveria a ideia do esquecimento. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode falar sobre isso. No capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec assim instrui: se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia até humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Isso, até aí, palavras de Kardec, né? Na verdade, o esquecimento do passado, meu amigo, é uma bênção. Fica fácil entender isso ao levarmos em consideração o estágio evolutivo da maioria dos espíritos desse planeta. A Terra, sendo um local onde ainda predomina o mal, o passado dos que nela habitam não deve ser nada agradável, pois estamos bem mais próximos do ponto de partida do que do de chegada em termos de evolução espiritual. Portanto, a lembrança de suas experiências ruins certamente trará muito mais prejuízo para o espírito do que lucro. Além do mais, muitas dessas chamadas regressões estão envoltas em muita fantasia, não havendo a certeza absoluta de que a pessoa fez uma regressão real ou não. As terapias baseadas em regressão a vidas passadas nada têm a ver com a doutrina espírita, embora seja divulgado com muita ênfase nos congressos e encontros espíritas. É bem verdade que hoje em dia terapeutas espíritas estão fazendo esse tipo de regressão com um objetivo muito claro de ajudar, mas isso dentro de limites, de percepções e com apenas toques que servem para ajudar, que servem para chamar a atenção, para despertar, e não para atender a uma curiosidade do que fui e o que deixei de ser. É processo de tratamento, né? Que só pode ser conduzido por terapeutas treinadas, especializadas, né? Eu acredito que, ao longo do tempo, essa bênção, né, de tratar das pessoas vai se desenvolvendo bastante, né? E nós sabemos que há certas coisas que estão lá no inconsciente que, uma vez ajustadas, ajudam a pessoa a se equilibrar agora. Mas só quem pode fazer isso é terapeuta especializado, né? É gente que sabe fazer essas coisas, não é coisa para curioso. Para curioso, para matar a curiosidade. Então é profissional da área, né? E que é espírita. E aí sim ele pode alcançar bons resultados. Eu falei terapeutas espíritas. Exatamente. Né? Exatamente. Pois é isso, meus irmãos. Vamos então ao nosso pequeno intervalo. Daqui a pouco o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso estará aqui falando do nosso Internet do Bem. E logo depois estaremos nos despedindo de todos vocês. Muito obrigado, muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, selecionamos para hoje uma mensagem de André Luiz, que tem como tema o pensamento. Vejamos como se expressa esse instrutor espiritual que nos tem trazido tantas elucidações
a respeito da vida na espiritualidade. Assim nos fala André Luiz. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. O efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem, a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Meus amigos, esta página pode ser encontrada na internet nos seguintes endereços: www.portaliseb.org.br ou www.clubedearte.org.br. Aqui nos despedimos, com votos de muita paz, prometendo estar de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.